Organizando a igreja para o culto de hoje à noite, porque é uma função que vem pessoal e organiza tudo na semana, nós bagunçamos tudo de novo, para eles terem que arrumar. Falei para vocês na semana passada que nós vivemos em novidades de vida, né? Cada domingo estamos num culto de um jeito, cada vez para melhor, cada domingo então com mais excelência. Gostaria nessa noite de motivar você a se inscrever para a conferência. Teremos um retiro de jovem na chácara, não lembro mais a data agora, 22 de fevereiro, onde você pode fazer a sua inscrição, convidar jovens para estar lá, mesmo que não conheçam o Evangelho, melhor ainda, para nós estarmos lá fazendo uma grande festa, passando lá 2, 3, 4 dias tomando chimarrão lá na chácara e convivendo junto lá por um tempo. Queria motivar todos vocês que estão fazendo a trilha de treinamento. A nossa trilha de treinamento é fantástica para quem quer crescer, quem quer conquistar as coisas de Deus. Estava pensando aqui antes que amanhã nós teremos 20, 20, 20, né? Que data bem interessante essa, né? Amanhã será 20 do 20 de 20, né? É muito 20, pelo menos. É 20 que não termina mais. Né? Maravilha. De tempo em tempo eu gosto de citar, porque muitas pessoas conhecem o trabalho da Rede Apostólica Remir e não sabem de onde vem a palavra remir. A palavra remir, ela vem de libertar mediante o pagamento de um preço, traduzindo do grego para o português. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 14, tem um versículo que fala do nome remir, que fala assim que o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Essa palavra no grego remir significa lutro, libertar pelo pagamento de resgate, redimir, libertar através de um pagamento. Então essa palavra é o que se resume hoje o nome da congregação, tanto das comunidades cristãs Remir, ou seja, da palavra Remir em todas as cidades. Então a palavra Remir em si, ela traz dentro dela uma ativação profética de mudança. A reviver já trazia nela. A palavra reviver tem a mesma raiz da palavra remir, por isso colocamos remir quando tivemos que trocar o nome reviver por Javer, uma comunidade cristã reviver, com o nome reviver. Buscamos em Deus, em oração também no dicionário, algo que suprisse a função da reviver espiritualmente. Então remir não é apenas o nome, ela carrega um DNA profético na palavra remir, aonde nós vimos grande transformação na vida de todas as pessoas que se envolvem na comunidade cristã remir. Elas são resgatadas da vida que viviam, na verdade elas são impulsionadas a uma nova vida pelo fato de estar participando, então estar debaixo da influência desse nome, como todos os nomes em si trazem uma influência sobre eles. E aqueles que não entendem isso, então colocam-se qualquer nome, né? Nome de pessoas trazem grande influência. Se você for ver pessoas que têm o mesmo nome, elas têm vidas muito semelhantes, porque os nomes eles trazem muita semelhança uma pessoa com a outra, muita semelhança. Gostaria nessa noite de ministrar uma palavra para você, que o que pode ser impossível a uma pessoa que crê? O
que pode ser algo impossível ao que crer? Se a Bíblia disse que tudo o que nós cremos vai acontecer. Se a Bíblia diz que é possível, tudo que nós crer é impossível acontecer. Então, quer dizer que tudo o que nós não conseguimos crer, nós tornamos impossível de acontecer. Porque tudo que nós crer, nós tornamos possível. Então, quando nós viemos para Cristo, a nossa personalidade, a nossa identidade, ela é anti-crer. Ela é aquela característica que Tomé tinha de dizer: se eu não vejo com os meus próprios olhos, eu não creio. Mas é importante nós entender que quando Jesus veio à terra, Ele veio nos oferecer uma missão. E essa missão não é de ouvir falar de Deus. A missão do Evangelho não basta ouvir falar de Deus. Você ouve falar de Deus por todo tipo de pessoas, no Facebook, na rua, todo mundo fala de Deus. Agora, nós vimos que você ouvir falar de Deus e você aceitar uma missão de Deus são duas coisas totalmente diferentes. Você vê que o presidente Bolsonaro, ele liga que ele não morreu, que Deus não permitiu a sua morte por causa da sua missão de presidente. Pode ter coisa a ver? Pode ter tudo a ver, porque Deus manda em todas as autoridades, todos os acontecimentos, todas as coisas. Agora, você já pensou o que Deus não deixou acontecer com você de ruim por causa de uma missão que Ele tem na sua vida? Se você avaliar a sua história desde o ventre do útero da tua mãe até hoje, você nunca andou diante de uma situação perigosa a qual você atribui que você está vivo, que você hoje está bem, porque Deus, na verdade, Ele tinha algo para a sua vida, ou você não aceita que foi Deus que interferiu na tua caminhada para você estar aqui hoje. Esse fator é um fator muito importante que nós devemos nos preocupar, porque não basta nós sabermos que Deus existe. Quando a Bíblia fala em saber que Deus existe, que todo mundo sabe que Deus existe, eu ler na Bíblia que Deus existe, isso é uma informação, isso não me muda. O que vai me mudar, na verdade, é quando eu aceito a missão a mim delegada como um filho de Deus que decide obedecer o seu chamado e, na verdade, se entrega a essa missão. Então, eu passo a ser uma pessoa instruída por Deus e obediente à palavra de Deus, e ali eu caminho a passos largos de mudança. Então é importante que, quando eu entendo que eu vivo uma missão, eu entendo que a missão, eu preciso ser dependente. Eu não posso viver uma vida de autossuficiência, porque a minha autossuficiência, ela me leva para longe de Deus. Sempre quando uma pessoa diz para você que ela não aceita isso, ou aquele outro, ela está dizendo o seguinte: eu quero viver a vida do meu jeito. Eu é que sei o jeito que eu quero viver, e pronto. Você não precisa esperar dessa pessoa que ela vai para perto de Deus, porque ela nunca vai. Uma pessoa para ir para perto de Deus, ela precisa cada dia se tornar mais dependente de Deus. E para mim me tornar dependente de Deus, não adianta eu saber que Deus existe. A Bíblia, ela nos diz que Jesus diz em Marcos capítulo 9, versículo 23, ele disse: ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Quando a mulher procura Jesus, que estava com um filho com um problema espiritual, ela disse: Senhor, se tu podes, liberta ele. Jesus disse para ela o seguinte: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a uma pessoa que crê. Agora, é importante que o meu crer não é informação. O meu crer é uma condição que eu me condiciono a andar debaixo de uma direção com entendimento,
o qual na verdade eu me torno dependente de quem me enviou naquela missão, e eu sei que toda missão ela tem contas, precisa ser prestado conta de toda missão. Então quando você lê no livro de Marcos 9:23, você vê Jesus dizendo que tudo é possível ao que crê. Quando você vê Tiago 2, capítulo 19, a Bíblia fala de outro crer. A Bíblia diz assim, em Tiago capítulo 2, 19, ela diz assim: crê tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e têm medo de Deus. O que Tiago está dizendo? O seguinte, que crê você que Deus é um Deus, você pode crer. O diabo também acredita em Deus, mas ele não pode mais cumprir a missão delegada por Deus na terra. Os anjos não podem cumprir a missão que foi entregue por Deus na terra. Enquanto que muitas pessoas elas acreditam que crer é ter fé em determinada coisa. A fé é uma amplitude de fé que eu posso ter. A fé, ela me promove a mudanças. Você me diz o tamanho da tua fé e eu digo o tamanho da missão que você resiste no que você fala que crê. Porque o crer alimenta, a fé alimenta o crer e o crer alimenta a missão. A fé me faz eu mudar de acordo com a necessidade de Deus, para que a missão que Deus tenha para a minha vida se conclua. Então é importante que muitas vezes nós não compreendemos que a missão, ela nos empurra para uma linha de entendimento e uma linha de responsabilidade diferente. Quando nós olhamos lá no livro de Lucas, nós vimos uma passagem da missão, que Jesus aqui ele está enviando 72 discípulos para uma missão. E essa palavra missão no grego, ela vem da palavra diaconia. A palavra missão vem da palavra diaconia, do grego para o português. Missão, diaconia. Então você vê que diácono na igreja tradicional pode ser chamado de presbítero, de diácono, aquele cara que cumpre propósito. Então missão, para você entender, missão a qual Jesus está falando, que ele envia os seus discípulos para cumprir uma missão, os seus 72, significa serviço no ministério. Isso é missão. Significa daqueles que executam os pedidos de outra pessoa. Eles cumprem ordem de outras pessoas para fazer algo. Isso é uma missão. Daqueles que proclamam e promovem o evangelho entre os homens debaixo de uma ordem. Do ofício de Moisés, por exemplo, Moisés cumpriu uma missão. Do ofício dos apóstolos e sua administração, do ofício dos profetas, evangelistas e anciões e etc. Serviço daqueles que brindam aos outros com o ofício da afeição cristã, aqueles que ajudam a entender as necessidades, seja pelo recolhimento ou pela distribuição de afazeres que ajudam outros. Então você vê o que é missão. O que é uma missão? Uma missão é eu desenvolver uma ordem de Cristo debaixo de instruções. Isso é uma missão. Agora, a missão ela é para os que creem, mas os que creem eles estão numa posição de diácono, de servos que servem, e não em alguém que acredita que Deus existe. Então qual é a única diferença do cristão para uma pessoa do mundo secular? A diferença do cristão para o mundo secular é que todos sabem que Deus existe.
e todos eles têm medo do inferno e têm medo de Deus. E eles não se diferem dos demônios e do diabo, porque o diabo também sabe que Deus existe e também tem medo de Deus. É isso que o diabo está dizendo. Por isso, quando você vai orar por uma pessoa que ela está aprisionada, ela está oprimida por uma força espiritual, você ordena em nome de Jesus e não em nome de Deus. Por quê? Porque Jesus é que trouxe a missão de Deus, e os demônios eles não saem pelo nome de Deus, porque Deus ele está em um lugar que não é usado o seu nome para expulsar demônios, porque Jesus que veio ao mundo, se fez homem, venceu e ganhou a glória, a autoridade, para que entregou a autoridade para que os que vivem a sua missão usem a sua ordem, tem esse legado de ordem para resolver problemas espirituais e não pessoas que apenas ouvem falar sobre Deus. Então nós vimos que a Bíblia ela traz um entendimento de que Jesus então ele envia 70 pessoas para cumprir uma missão em Lucas capítulo 10, que fala da missão dos 70. Agora vamos entender que Jesus, antes dele enviar os seus discípulos, ele no capítulo 9, versículo 57, ele fala a prova de alguém que se disponibilizava a cumprir uma missão. Então ele fala, antes dele enviar os seus discípulos a cumprir uma missão, a Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 9, 57, indo eles a caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde queres que fores. Disse para Jesus, vou te seguir, Jesus, para onde o Senhor quer que for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covens e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus disse? Por qual o interesse você quer obedecer às minhas ordens? Por qual o interesse você quer entrar nessa missão? Qual é o teu interesse de entrar na missão? Se é por causa de vida, de bem-estar, não adianta você entrar na missão, porque eu não tenho nada para te dar diante dos olhos dos homens. Daí a Bíblia diz no 59, e outro disse, seguir-te-ei. E ele porém respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, e tu porém vai e prega o reino de Deus. O que Jesus estava falando? Que se esse homem quisesse seguir Jesus, ele precisaria, na verdade, entender que os valores da missão, elas eram muito mais importantes que o ouvir falar sobre Deus. O preço que teria que pagar dentro da missão era muito mais importante que os seus sentimentos emocionais, que estavam ficando para trás de parente, família e assim por diante. Até mesmo porque nenhuma pessoa da terra ela poderá cumprir uma missão com pessoas contrária à missão, andando no mesmo barco. Então, se eu quero cumprir uma missão, chegar no outro lado do rio, da viagem que Deus tem para mim, eu preciso avaliar dentro do barco que eu estou indo, se verdadeiramente as pessoas que estão comigo, elas são pessoas que estão na mesma missão. Porque tudo que você vai para um lugar com alguém, se você vai para uma pessoa que não gosta de praia, para a praia com uma pessoa, ele vai te infernizar todo dia que você estiver na praia.
Se você vai jogar bola com alguém que não gosta de jogar bola, ele vai ser um atrapalho. Tudo que você vai fazer com uma pessoa que ela não tem conexão com a tua missão que você está indo realizar, ela se torna mais um problema do que uma ajuda. Então, nós precisamos entender nessa passagem o seguinte, que a Bíblia, ela diz o seguinte: você quer conhecer a Deus? Você quer falar de Deus? Ou você quer andar numa missão? Você quer falar de Deus? Você tem que discernir pessoas que falam de Deus e pessoas que têm características de cumprir missão. Por quê? Porque o exército brasileiro, se ele vai para uma guerra ou de qualquer nação, não basta uma pessoa falar de arma, não adianta uma pessoa falar de roupa, de mato. Ele vai ter que estar disposto a entregar a sua vida naquela missão, porque lá ele vai para ir e voltar, ou vai para não voltar mais. A missão é mais importante que a sua própria vida. Era isso que Jesus estava tentando dizer para os seus seguidores. Não adianta vocês vir atrás de mim por causa de regalias, porque vocês não terão regalias. Ele diz que não adianta vocês querer vir atrás de mim e ali na frente começar a chorar: pois é, deixei a minha mãe para trás, não fui enterrar meu pai, nem meu avô que morreu. Não adianta mais, é tarde demais, porque quem bota a mão no arado não pode olhar para trás. Quem coloca a mão no arado não tem direito de olhar para trás. Ela está fixa com os olhos na missão. Você pode entregar o que você quiser, você pode colocar a carga que você quiser sobre ela, que ela carrega tranquilamente. Uma pessoa que está envolvida emocionalmente com pessoas fora do propósito de Deus, pessoas que têm compromisso com gente fora do propósito de Deus, pessoas que comprometeram as suas emoções, que comprometeram o seu espírito, que comprometeram a sua alma, humanamente com humano, eles não servem para completar missões. Então, eu preciso sempre entender o seguinte, que toda a humanidade ouvirá falar de Deus. Todos serão chamados, mas poucos escolhidos. Todos serão chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não entende que Jesus não fala dos outros povos. Para você entender, Jesus estava descartando a possibilidade de ser seguido. Ele estava descartando a possibilidade de pessoas seguirem ele. E ele diz o que aqui? Ele diz no 60: mas Jesus insistiu: se você não deixar que os mortos enterrem os seus mortos, os seus próprios mortos, e você porém não ir pregar o reino de Deus, então não precisa vir. É isso que ele estava dizendo. Então quer dizer, não parece meio robótico uma mentalidade de nós termos que estar tão fixados em Cristo, além de todo o nosso sentimento emocional que nós temos? Sim, parece robótico, mas somente com essas características nós seremos pessoas que enfrentaremos o mundo vindouro que está vindo e chegaremos com uma fé até o fim. Porque eu não acredito que uma pessoa que não consegue vencer o mundo hoje, as influências do mundo para servir numa missão com toda a sua vida, ela chegará ao final. Não acredito, não consigo acreditar. Por quê? Porque a missão, a guerra espiritual, a guerra na qual eu e você estamos envolvidos, ela se discerne a morte ou a vida, o inferno ou os céus, e o diabo está disposto a pagar o preço que for necessário para levar a grande maioria das pessoas para o inferno. Então nós vimos aqui o quê? Que outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus respondeu: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus.
Quer dizer, você imagina o seguinte: a mentalidade de um pai de família que vive uma missão do reino, a mentalidade de um líder de uma empresa que vive a missão do reino. Tudo que ele vai julgar, ele não vai poder julgar se a pessoa é boa ou se ela é ruim, se ela é bonita ou se ela é feia. Ele vai ter que julgar por quanto aquela atitude daquela pessoa, ou a sua própria atitude no lar, está lhe contribuindo com a missão, está lhe levando para perto de Deus, ou está lhe encaminhando para uma vida de individualismo, de egoísmo e de divisão. Agora, quando Jesus envia os seus discípulos, ele enviou só os que sobraram. Diz assim Jesus: enviou os que sobraram, e os que sobraram foi aqueles que aceitaram a missão. Agora olha para o teu vizinho e diz: você conhece de Deus? Já ouviu falar dele, né? Para ele, se você não ouviu falar, vai ouvir hoje de noite. Mas uma missão não é ouvir falar de Deus. Uma coisa é você ouvir falar do Iraque, do Irã, de todas as guerras. Outra coisa é colocar uma arma nas costas e dizer: agora pega o avião e vai para a guerra. São duas coisas totalmente diferentes. O que Jesus disse? Falar de Deus, o diabo também fala. E ainda Tiago disse: eu digo para vocês que eu vou mais longe do que você está pensando. Vocês estão pensando, ele não apenas fala, mas ele tem medo de Deus. Teme a Deus. Não apenas fala, mas teme a Deus. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte: é que a solidão não é a ausência de relacionamento. A solidão que as pessoas sentem é a ausência de uma missão. A solidão, diz assim comigo: a solidão não é a ausência de relacionamento. A solidão é a ausência de uma missão. Você sabe por que as pessoas elas vivem no mais profundo da solidão? Porque elas querem que o seu relacionamento com os outros traga Deus para perto delas. As pessoas acreditam que vai ter determinadas pessoas as quais, se elas agradarem, se elas se relacionarem, se elas forem lá no cemitério e acender flores todo dia, aquela pessoa que morreu vai preencher o vazio dela. Ela acredita que se ela não entristecer aquele amigo que tanto admira ele vai ser uma pessoa que vai estar maravilhado de paz e de alegria. Ele acredita que se ele não estiver entristecendo nenhuma pessoa, que ele for uma pessoa bom para todo mundo, ele vai ser uma pessoa que arrasa na paz. Não, solidão não é você. Tem gente que está cheia de relacionamento e vive no mar de solidão. Solidão é a ausência da missão. Ninguém pode ser feliz fora da missão de Deus. Por quê? Porque a alegria é a gratificação do serviço na missão. Você vê que quando volta um soldado americano para os Estados Unidos que combateu uma guerra em prol do país, ele é honrado com honras, com grandes honras, com medalha. Por quê? Porque ele foi lá e aparentemente viveu na solidão. Porque ele deixou todos os seus familiares, o seu povo, a sua pátria, e foi guerrear para a sua pátria num outro país, e entre aspas parecia que ele estava na solidão, mas ele estava numa missão. Missão me honra. Relacionamento sem interesse na minha missão está me levando para longe de Deus. Longe de Deus. Então,
eu digo para você assim que você precisa entender que a solidão não é a ausência de afeto ou de relacionamento, é a desobediência a uma missão entregue por Deus. O nosso espírito não consegue alegrar-nos, o nosso corpo, se nós estamos fora do propósito de Deus. A alegria, ela vem do espírito, ela não vem do homem, ela não entra pelos olhos, ela sai do coração. Então o sentimento sai, ele não entra. Então sempre, quando você está triste, é um indício que o teu espírito não está feliz com as tuas atitudes. Sempre quando você está triste, é um indício que o teu espírito não está feliz com as tuas atitudes. Por quê? Porque o espírito é a alegria, a paz, a bondade, tem todas as características do espírito que você vê, os frutos do espírito que você vê lá em Gálatas, todas as características deles. Então, eu digo para você assim, a palavra de Deus não é o nome de Deus, mas a palavra de Deus, ela é a sabedoria de Deus. A palavra de Deus não é o nome de Deus. O nome de Deus não apavora ninguém, porque todo mundo fala, todo mundo pode falar a nomenclatura Deus, todos podem falar. Agora, Jesus nem todos falam. Jesus diminui muito. Você sair falando de Deus em Teotônia, 100% aceito que você fala de Deus. Se você falar de Jesus, cai para 20%. 80% já não aceitam mais que você fala de Jesus. Por quê? Porque Deus é Deus, todo mundo pode falar. Até o diabo pode falar de Deus. Agora, como diz Tiago, agora é Jesus? Não. Então você entenda o seguinte, que Deus deixou a sua palavra. E a palavra de Deus, na palavra de Deus está a sabedoria. A sabedoria é o relacionamento do humano com Deus através da palavra. A palavra, ela foi escrita, ela foi falada por Jesus, ela foi escrita. Então ela foi falada, ela foi escrita. Então, quando eu me relaciono com Cristo, quando eu me relaciono com a palavra, eu recebo conhecimento divino. Quando eu me relaciono com a palavra, eu recebo sabedoria. Quando eu me relaciono com a palavra, eu recebo sabedoria. Quando eu me relaciono com a palavra, eu recebo sabedoria. Por quê? Porque Deus instrui pessoas que se relacionam com a palavra e não pessoas que falam do seu nome. Falar o nome de Deus não é me relacionar com a palavra de Deus. A qualidade que eu me relaciono com a palavra me diz a qualidade que eu ouço a Deus, que eu sou instruído na sabedoria de Deus. Então, se eu me relacionar em obediência com a palavra, eu sigo a minha missão. Se eu me relacionar em desobediência à palavra, eu termino a minha missão. E na minha missão, quando eu me relaciono com a palavra me diz que eu tenho que desconectar o meu sentimento, a minha mente, humanamente, de qualquer outro interesse para poder cumprir uma missão. É isso que Jesus diz. Você quer cumprir uma missão? Você quer se relacionar com a minha palavra? Então, quando você se relaciona com a minha palavra, o que ela disse? Desista de todos os outros interesses por uma missão. Não adianta você falar que Deus existe e nem ter medo de Deus, porque eu acredito que não tem nenhum ser humano que não tem medo de morrer amanhã e ir para o inferno. E o que isso vai mudar? Não vai mudar nada na vida dele. Eu acredito que não tem nenhum ser humano que não tenha medo de Deus. Por isso não sai por aí falando chacota de Deus pela rua, porque tem medo. E o que acontece? O diabo também tem medo de Deus e nunca vai deixar de ser diabo. É isso que o diabo nos alerta. Agora,
eu quero que você entra dentro da palavra de Deus de Lucas capítulo 10, que Jesus, ele está preparando um povo para a guerra. Nós estamos aqui, você não está percebendo agora, mas você está num momento de alto nível de guerra, alto nível. Se você for chegar em casa hoje à noite e até amanhã à noite, você vai ver quantas armadilhas existem humanamente. Se você for pensar na sua missão acima de todas as coisas, você vai ver quanta coisa você tem na sua casa que lhe empurra para fora da missão que Deus tem. Por exemplo, televisão mal usada, telefone mal usado, relacionamento mal. Eu quero que você entenda que um relacionamento que eu vou mostrar para vocês, catastrófico. Você quer ver? Abre a sua Bíblia em Jonas. Jonas, a Bíblia diz que em Jonas, Deus aparece a Jonas, no capítulo 1, e dá uma missão a Jonas. E diz para Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, capítulo 1, versículo 1, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Agora, entenda que quando Jonas foge da missão de Deus, ele tinha ouvido a palavra de Deus, ele era um discípulo que Deus tinha enviado ele para uma cidade, para abrir uma igreja, plantar o evangelho, e ele foge para outro lado. Agora veja só que na viagem, estava lá todo mundo meio morrendo, meio não, por causa da tempestade. Agora veja só que diz assim, no capítulo 1:4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto para despedaçar. Então eu pergunto para você, você acha que Jonas estava sozinho no navio? Não estava sozinho. E por que veio toda aquela tempestade no navio? Os céus todos se moveu, o clima se moveu por causa do quê? Por causa de uma pessoa fora da ordem, uma pessoa fora da missão. Todo o movimento do mar, das águas, do vento, tudo por causa de uma pessoa fora da missão. Estavam os outros todos no barco correndo risco por causa de um desobediente que estava dentro do barco. Agora você vê que então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Você vê que no capítulo 7, no versículo 7, dizia uns aos outros, vinde e lançamos sorte, para saibarmos por causa de quem nos veio esse mal. E então disseram, declara-nos, no versículo 8, agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal, e que ocupação é a tua? Você sabe o que os soldados estavam se referindo e que ocupação é a tua? Qual é o Deus que você serve? Qual é a tua ocupação? Qual é o teu chamado? Eles queriam saber, porque eles sabiam o seguinte, que o vento não quer matar pessoas de graça. Temporal e desgraça não vem de graça para pessoas. Vem quando ela está fora da missão, quando ela está vivendo uma vida de desobediência. Qual é a tua ocupação? Onde tu vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Você está entendendo? Por quê? Que eles fizeram todas essas perguntas, porque eles detectaram que ali havia alguém que era contra a missão deles. Ou seja,
tinha alguém ali dentro do barco que estava fora da missão. Então, eles detectaram a pessoa fora da missão e lhe responderam. Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez os céus, o mar e a terra. Sou hebreu e temo a Deus. Como que ele teme a Deus e estava indo para o lado contrário do que Deus tinha mandado ele ir? Como que ele temia a Deus e estava indo para o lado contrário? E a Bíblia diz: então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que tu fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. E disseram: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vós sobreveio essa grande tempestade. Pergunta para o teu vizinho: você está passando por tempestade? Qual é a área da tua vida? Pergunta para ele: qual é a tua ocupação na igreja? Qual é a tua ocupação na missão de Deus? Agora pergunta para ele: qual é o Jonas que você está carregando no teu barco? Diz para ele: você quer que vá embora todos os problemas e venha um tempo de bonança na sua vida? Diz para ele: você sabe o que fazer, joga o Jonas na água. Tira as pessoas da sua vida que elas são contra a tua missão. Isso não é pecado. Pecado é você morrer no deserto agarrado em gente que está perto de você só para acabar com a tua vida, acabar com a tua fé, acabar com o teu ministério, acabar com o chamado de Deus, porque você, dentro do teu ministério, debaixo da ordem de Deus, envolvido na missão de Deus, e sendo uma pessoa com um coração totalmente voltado a Deus, vai ser difícil de você chegar no final do teu caminho. Vai ser difícil. Agora você imagina se você mesmo está trazendo pedras ao teu redor, colocando o espinho no teu caminho para você mesmo te dificultar. Então eu digo para você: o evangelho do reino de Deus, ele exige totalmente as tuas forças, o teu coração, a tua vontade. Ele exige a tua concentração 100% e principalmente a tua preparação. Principalmente a tua preparação para obedecer a Deus com excelência, com capacidade, para que você cresça e conquista. Não é só frases que andam por aí que vai conduzir você a uma vida de sucesso. Então eu digo para você o seguinte: as suas metas, elas determinam com quem você anda. As suas metas, o propósito, os sonhos, a tua missão, ela determina com quem você anda. Então, se você andar com pessoas que são contra as tuas metas e contra a tua missão, você está desconsiderando a obediência e o teu relacionamento com a palavra de Deus. Por quê? Porque isso, uma coisa ela não condiz com a outra. Agora, quando você continua na linha de Lucas, como nós estávamos lendo aqui, vamos voltar para Lucas, vamos sair de Jonas aqui, que você já entendeu. Primeiro, que não adianta você falar em Deus se você vive fora de uma missão. Segundo, você não chegará ao final da missão com pessoas erradas ou coisas erradas no teu barco. Primeiro, jogando tudo que não tinha. Eu sei que tem cristão que o problema dele é o celular. Eu sei que tem cristão que o problema dele é a televisão. Eu sei que tem cristão que o problema dele é a mulher.
Eu sei que tem cristão que o problema dela é o homem. Eu sei que tem cristão que não aceitam a missão por completo, que não entram na missão por completo. Então, o que Jesus disse? Jesus faz um peneirão primeiro. Ele disse: se você ama mortos, fique com os mortos. Se você ama mais a tua casa do que a mim, fique com a tua casa. Se você ama mais as riquezas e bens do que a mim, corra atrás delas, porque nada disso o Filho do Homem tem para te dar. O Filho do Homem tem apenas uma missão, e essa missão não é para você receber, é para você dar. Essa missão você não enriquece recebendo, você enriquece dando. Porque quando você dá, que você se relaciona com a palavra. E quando você se relaciona com a palavra, você recebe sabedoria. E quando você recebe sabedoria de Deus, foi tudo que Salomão pediu para Deus. E Deus disse: Salomão, como tu me pediste sabedoria para cumprir uma missão, e não me pediu dinheiro como todos os outros pedem, então tu serás o cara mais rico da terra. Não haverá outro rei tão rico, nem antes e nem depois de ti. Por quê? Porque tu não me pediu o que eu digo. Vocês querem me seguir por causa disso? Vocês querem me seguir por causa do dinheiro? Não adianta me seguir, eu não tenho. Vocês querem me seguir porque eu vou agradar vocês, vou paparicar vocês que nem os pais de vocês fizeram em casa, vou dar mamadeira na boca? Pode esquecer, eu não vou fazer isso. Vocês querem me seguir para estar reclamando querendo que eu passe a mão na cabeça de vocês todos os dias? Não precisa me seguir, porque aquele que então sobrou 70 que o quê? Que aceitaram uma missão. 70 que aceitaram uma missão em Lucas capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou então os 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então pense o seguinte: exclusivamente Jesus disse: eu vou ir lá naquela casa, mas para mim ir naquela casa, você tem que entrar primeiro do que eu, fisicamente. Por que eles teriam que entrar antes de Jesus fisicamente? Porque se Jesus entrasse naquela casa espiritualmente, ninguém ia ver ele. Ninguém ia ver. Você viu Jesus entrando na sua casa espiritualmente algum dia? E você acredita que ele já entrou na sua casa ou não? E você acredita, sabe por que ele entrou na sua casa? Porque você aceitou um discípulo que estava dentro de uma missão, que foi lá e falou dele, anunciou ele, antecedeu ele. Então você aceitou o discípulo, Jesus entrou espiritualmente. Você aceitou Jesus paralelo ao discípulo que você deixou entrar na sua casa. Agora, somente essa pessoa foi lá falar de Jesus porque ela estava debaixo de uma missão, debaixo de uma ordem, de uma missão não é nem porque ela gostou, nem porque ela queria, nem porque ela estava ganhando nada, mas ela estava debaixo de uma ordem. A pessoa que foi na sua casa falar de Jesus, ela não foi por interesse de você de namoro, ela não foi por interesse de comida nem de bebida, ela não foi por interesse de nada, ela foi lá unicamente por obediência. Unicamente por obediência. E quando ela foi lá na sua casa, ela não poderia ter comida em mente, ela não poderia ter dinheiro em mente, ela não poderia ter nada em mente, ela teria que estar unicamente concentrada numa missão. Então, Jesus entra na sua casa e ele mudou toda a sua vida. Quantos vendedores entraram na sua casa e a sua vida nunca mudou, eles só levaram o seu dinheiro. Mas o dia que entrou um discípulo de Jesus lá, a partir daquele dia, a sua vida mudou. Então, estas pessoas que entraram na sua casa,
elas não só ouviram falar de Deus, mas elas aceitaram uma missão de ir e anunciar a Cristo. Antes que ele entre espiritualmente, ele precisa entrar fisicamente através de pessoas. Estão entendendo ou não? Então a Bíblia está dizendo o seguinte em Lucas, e diz o seguinte: Jesus dá-lhe todas as advertências. Ele disse: a seara é grande, quer dizer, tem muitos campos para serem alcançados, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. A seara é uma missão exclusiva dos céus. Ela não pode ser feita por pessoas terrenas. E quando as pessoas quiseram seguir Jesus, ele deixou claro as exigências para um missionário, alguém que fosse cumprir uma missão. Então eu digo para você o seguinte: uma missão, ela carrega alguns fatores que você precisa compreender. Ela carrega a responsabilidade da palavra. Pregar o Evangelho não é falar bobagem. Pregar o Evangelho não é você falar de Jesus para uma pessoa, de Deus. Quando você fala de Jesus, de um relacionamento com Deus para uma pessoa, é como você fala, você é homem ou você é mulher, está falando com um homem, como é que se gera um filho? Precisa se relacionar sexualmente, então a partir dali do óvulo e espermatozoide se gera um filho. Isso é um papo, isso é uma conversa de alguém que não entende nada de missão. Por quê? Porque o Evangelho, ele é muito mais que falar de Jesus. O Evangelho é uma responsabilidade. A tua salvação, ela não é uma brincadeira que você brinca como qualquer outra coisa ali na rua de bola, e que se você caiu, quebrou o joelho, você vai no médico e o médico te conserta o joelho. Não, salvação não é brincadeira. E Jesus, quando ele fala em salvação, ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 25, 27, ele diz assim, Mateus capítulo 18, 6, ele diz assim, qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos na fé, desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Agora, eu quero que você entenda que essa palavra de Cristo, ele estava se referindo àquelas pessoas que chegaram a você até hoje com amor, com carinho, com preocupação, tudo fora da missão, e tentar agradar você, como Pedro tentou dizer para Jesus, Senhor, mas tu não precisa morrer na cruz. Tu não precisa morrer na cruz. Jesus diz, arreda Satanás, porque eu vou cumprir a minha missão, eu vim para isso. Então eu digo para você, a coisa mais importante que tem na vida de um cristão é uma missão. Não é orar, aceitar Jesus. Orar, aceitar Jesus se torna uma criança. Mas Jesus nunca disse para nós permanecermos numa criança. Ele disse, geram crianças. E ele disse, e cuidam que vocês falam depois de adulto, porque se vocês matarem um desses, eu conheço pedra de moinho. Quem conhece pedra de moinho aqui? É melhor você nem conhecer se você não conhece. Se você se apavora daquilo ali, o meu avô trabalhava com moinha, pedra de moinho, uma pedra de areia dessa altura, gigantesca, difícil, humanamente, para um homem levantar ela para colocar no moinho do meu avô, que
dia lá era impossível. Melhor de quem? De quem enfraquecer um dos meus pequeninos na vida de fé. Você está entendendo? Então qual é a minha palavra que deveria de ser para uma pessoa? Eu deveria, querido, hoje o Facebook é um nojo no Facebook de frase de gente que não sabe onde está e nem para onde vai. E daí está os crentes, todo mundo compartilhando, curtindo as frases de bobagem de gente que não tem entendimento nenhum, foi numa igreja, nunca aceitou uma missão, nunca aceitou uma autoridade, nunca aceitou uma compreensão, um entendimento. E eu vou dizer uma coisa para você: vida de fé não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós não fomos chamados para cuidar da nossa vida espiritual apenas. Os nossos netos, bisnetos, tataranetos, eles precisam encontrar em nós uma fé consistente, porque tudo aquilo que nós falharmos virará maldição para a próxima geração. Você aprende isso na libertação? Você aprende isso? Então como que nós não vamos nos cercar de pessoas de excelência? Como que nós vamos apoiar gente no nosso barco fora da missão de Deus? Como que nós vamos estar ao lado de feiticeiro, fofoqueiro, adivinho, gente idólatra, que não está afim de renunciar à sua própria vida para cumprir uma missão? Então Jesus disse: qualquer que fizer tropeçar um dos meus pequenininhos que crê em mim. Você está entendendo? Tropeçar não é você tirar do evangelho, é falar bobagem, como muita gente fala bobagem. Uma pessoa estragada espiritualmente é 20 vezes pior de ser consertado do que alguém que nunca conheceu o evangelho. 20 vezes pior. Se você pegar um motorista de um carro que ele aprendeu a pisar primeiro na embreagem, que é errado, para depois no freio, dificilmente você treina mais ele a pisar no freio para depois na embreagem, porque eu estou treinando até agora. Agora eu estou me acostumando, então, porque eu comprei um carro de automático, então ele é obrigado a pisar no freio, não tem embreagem. Então agora eu estou aprendendo a pisar no freio para depois na embreagem, porque quando eu pego outro carro, eu piso no freio primeiro, porque o meu só tem freio, não tem embreagem. Mas foi a única forma, porque o meu, na minha cabeça, quando eu fui fazer carteira, eu sabia que tinha que pisar no freio, quando o carro estava parando, pisando na embreagem. Quem faz isso aqui? Fala a verdade. 2, 3. A grande maioria vão lá e pisam o pesão lá no fundo da embreagem, e daí depois vão pisar no freio. É errado, porque isso estraga toda a caixa da embreagem do carro. Vocês estão entendendo? Porque em alta velocidade ele é uns dentes, se você não entende, ele é uns dentes que ele prende quando você pisa no freio, e daí ele vai segurando. Quando você não pisa no freio, pisa na embreagem, aqueles dentes fazem isso aqui, ó. Eles vão desgastando, porque eles vão pegando primeiro os dentes em alta velocidade, para depois você pisar no freio. Mas vai colocar isso na cabeça do motorista velho. É muito mais difícil do que você aprender já a pisar no freio para depois na embreagem. Então eu digo para você assim: o que nós precisamos entender é que o cristianismo, o crer em Jesus, ele é muito mais além do que alguém falar sobre Jesus, falar sobre Deus, falar sobre a Bíblia ou assim por diante. Então, cristianismo é responsabilidade de ser cristão. Cristianismo é uma responsabilidade de ser cristão. Jesus diz em Mateus 24, 13, que só será salvo aquele que permanecer até o fim. Jesus diz que só permanecer salvo, só será salvo aquele que permanecer até o fim. Ele poderia dizer aquele que suportar até o fim.
Então eu digo para você, é uma guerra para ser salvo? É uma guerra. É uma guerra para viver a missão de Deus? É uma guerra. Mas nós escolhemos isso. Amém? Nós escolhemos a viver uma missão. A segunda coisa de quem anda numa missão e quem obedece o chamado de Cristo e anda numa missão são os sinais de quem crê. Por quê? Não tem como uma pessoa dizer que ela está fazendo uma missão, mas ela não crê. E não tem como uma pessoa dizer que ela crê se não tem os sinais da missão. Então, quando Jesus envia as pessoas, os discípulos às cidades, ele disse em Marcos capítulo 16, 17, ele disse: estes sinais irão acompanhar os que creem em meu nome. Agora, quem Jesus está dizendo? Aqueles que forem para uma missão, para a minha missão, aceitarem a minha missão e cumprirem o meu chamado, esses sinais irão acompanhar eles. Então diz para o teu vizinho: eu sei se você está numa missão ou não. Eu sei se você está no barco, ou se você está no barco da missão, ou se você está atrapalhando os outros. Por quê? Porque ali, Jesus diz que em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Para quem? Para quem crê, para quem está debaixo de uma missão. Então, você pode fazer um teste aqui, nessa igreja aqui. Nós vivemos uma visão poderosa apostólica de libertação, de cura de milagres. Você pode trazer aqui, hoje à noite, amanhã à noite, qualquer tipo de pessoa, seja ela crente, não crente, que ela tiver um problema espiritual, e nós iremos resolver o problema dela, porque aqueles sinais ali tem que estar na minha vida. E por que aqueles sinais têm que estar na minha vida? Porque se eles estivessem fora da minha vida, eu estaria fora de uma missão. Se esses sinais não vão acompanhando a minha vida, a tormenta, o temporal, a tristeza, a infelicidade e a desgraça estará, independentemente se eu estiver dentro da igreja. Por quê? Porque sou Jonas no barco da desobediência, da missão. Ou eu estou na missão e esses sinais me acompanham, ou eu estou fora da missão, pagando preço por ver o barco balançando, tempestade de todo lado, que eu não sei de onde vem, mesmo dentro da igreja, porque estando dentro da igreja não significa estar dentro de uma missão. Estar dentro do barco não significava estar dentro da obediência. O vento não atingiu o barco por causa dos outros que estavam fora. O vento atingiu o barco porque alguém estava dentro da igreja e fora da missão. O vento não atingiu o barco por causa que as pessoas estavam fora da igreja e fora da missão. Quando você vê lá, a Bíblia diz que cada um deles clamou ao seu Deus. Mas daí eles perguntaram para Jonas: qual é o teu Deus, cara? Qual é a tua função como teu Deus? O que você está fazendo? O que você aprontou aqui? Você está entendendo? Então eu digo para você: um crente, um cristão dentro da igreja e fora da missão, ele sofre muito mais problema que alguém fora da igreja e fora da missão. Porque eu pergunto para você, eu falava essa semana, de quem você espera fidelidade? De quem você tem aliança. De quem você espera fidelidade? De quem você tem aliança. Você não espera fidelidade. Agora eu pergunto para você, você acha que Deus espera fidelidade de você ou não?
não. Então Deus espera a fidelidade de quem tem aliança. Ele não espera a fidelidade de outros. Agora, se eu tenho aliança com Deus e eu não sou fiel a Ele, não adianta eu esperar que eu serei abençoado sendo infiel, porque isso é traição. Então eu digo para vocês assim: você sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas têm medo de curar enfermos, as pessoas têm medo de expulsar demônios, as pessoas têm medo de impor as mãos nas pessoas, de pregar o Evangelho. Por quê? Porque elas não compreenderam o poder da missão, o poder de aceitar a missão de Jesus, e que não existe cristianismo fora da missão. Não existe ser cristão e não ter missão. Tem gente que diz: mas eu, uma frase até que hoje ainda foi compartilhada: eu não estou na igreja, mas eu estou em Deus. Todo mundo está em Deus. Todo mundo está na igreja, mas está em Deus, está com Deus. Eu digo para você o seguinte nessa noite: um mestre, um homem muito sábio, ele foi ter com Jesus e ele falou talvez uma das palavras mais sábias e inspirantes da Bíblia, em João capítulo 3, capítulo 3, 2. Ele diz assim: este foi de noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Sei que tu és alguém vindo da parte de Deus. Não é porque tu fala bonito, fala frases bonitas, escreve coisas bonitas, mas por causa dos sinais que acompanham a tua vida. Então você vê a capacidade de entendimento desse cara, quando ele vai visitar Jesus na noite e ele disse: eu sei que tu és de Deus. Por quê? Porque os sinais na sua vida indicam que Deus anda contigo. Você é de Deus e Deus anda com você. Porque é impossível, humanamente, os sinais que andam, alguém fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, entenda o seguinte: se você é instalador de elétrica, a importância do teu salário está condicionado às luzes que você instala. Se você instalou 10 luzes e nenhuma funcionou, não vai lá para minha casa querer dizer que é eletricista. Você está entendendo? Se você é um mecânico de carro, a sua qualidade, a sua capacidade está condicionada aos carros que você arruma. Se você só estragou o carro até hoje, pelo amor de Deus, nunca arrume o meu. Ou seja, tudo que você vai fazer na vida está condicionado. Os problemas que você diz resolver está condicionado aos problemas que você resolve. Deus diz o seguinte: se você é meu filho e você está dentro de uma missão, os sinais é que te digam. E você não siga alguém que não realize sinais: curar enfermos, expulsar demônios, orar pelos perdidos e cumprir a minha missão. Então eu digo para você: nós queremos ser uma igreja gloriosa, precisamos entender que nenhum de nós pode viver fora da missão. E a missão exige se desprender de coisas que nós gostamos. A missão exige não querer pegar a direção que Jonas quis pegar, de medo, de covarde,
quis pegar uma direção contrária. A missão exige treinamento, capacitação, experiência. Nós temos uma trilha de treinamento para quem quer criar filhos excelentes. Nós temos uma trilha de treinamento que é uma paixão. Eu estou sonhando em voltar a passar treinamento, porque eu não posso ficar longe da nossa trilha de treinamento, porque ela parece que cada vez que você lê um livro do Doze Chaves, parece que ele começou de novo, parece que você nunca viu. Deus fala tanto através da trilha de treinamento que parece que você nunca leu aquele livro de Nova Vida. Eu já passei Nova Vida milhares, centenas de vezes. Cada vez que eu vou passar Nova Vida, parece que é a primeira vez que eu estou passando. Você está entendendo? Então eu digo para você, a maior alegria de um filho de Deus está em viver a sua missão com excelência. Missão com excelência. Então varre do teu barco, varre da tua vida todos os impedimentos, joga Jonas na água. Se você está passando por tempestades, por problemas sérios na tua vida, de crescimento, de felicidade, de conquista, fique sabendo, tem muitas pessoas que estão lá no teu GDM, que eles são Jonas fugindo da presença de Deus, porque tem gente que quer ficar contigo, mas não quer obedecer. Eles querem entrar no barco, porque se eles descer o tubarão comem, mas eles não querem ir para a direção que você está indo, eles não querem ir para onde Deus está mandando. Então, querido, não adianta. E se você é uma pessoa dessas aí, fique sabendo que você está só gerando temporal na vida do teu líder. Porque quando você carrega a gente fora do propósito, você não vai ter sucesso, querido. Apóstolo, você não gosta de gente? Eu não estou dizendo que eu gosto de todo mundo. Eu creio que Jesus também gosta de todo mundo. Agora, nem todas as pessoas que gostam de você vão te levar para algum lugar. Eu tenho muita gente que gosta de mim, que coitado de mim se eu fosse seguir ele. Então eu digo para você, 2020 será um ano de um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Deus, Ele vai te dar maturidade para você julgar causas importantes na sua vida, para parar de quebrar a cabeça, para parar de enfrentar temporal, perdas, com coisas que a tua maturidade não pode mais ficar perdendo coisas, matando pessoas espiritualmente, enfraquecendo a vida espiritual de pessoas. Eu acredito que a mão de Deus pesa sobre a vida de muitos crentes. Por quê? Porque eles matam sonhos de crianças espirituais. Para mim, se eu esperar um novo convertido, uma pessoa que vem pela primeira vez no culto lá na porta, e dar um grande abraço nela, um abraço bem apertado e uma palavra profética, eu já estou dando uma grande força para ela espiritualmente, fazendo aquilo que precisa ser feito. Então eu digo para você o seguinte: nessa noite, a Bíblia diz no versículo 17 de Lucas, que 10:17 diz que e então regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem ao teu nome. Mas ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e absolutamente nada vos causará dano. Alegrai-vos, filhos excelentes espirituais, filhos que confiam em Deus, filhos que oram, filhos que entendem a importância de viver não dentro da igreja apenas. É importante a igreja, importante, ainda mais a igreja qual Deus tem me colocado, quem nos colocado, perdão, maravilhosamente aqui. Uma família poderosa, linda, maravilhosa de filhos espirituais. Condições que Deus está nos dando aqui de formar gerações e gerações com excelência.
Mas isso, nós precisamos entender que a grande alegria é nós gerarmos uma geração de bebês lá embaixo, bebê com 1 ano de idade, tendo mães espirituais que já estão dando um destino, que ame eles, ame. Essas crianças vão crescer, vão ter 10, 15, 20 anos e elas vão sonhar em descer lá para baixo e depois cuidar de crianças. Você sabe por quê, querido? Porque daqui a 100 anos, talvez dentro dessa igreja está aquela ali sentada aqui, vovozinha de 100 anos. O resto de nós, ninguém mais de nós estaremos aqui. Ninguém mais de nós estaremos aqui. E esse prédio aqui, se nós não nos preocupar com isso, ele estará vazio. Quem sabe será uma boate. Nunca será, em nome de Jesus. Mas eu digo assim, que se nós fôssemos gente doente, o diabo ia usar. Mas ele nunca vai usar, porque nós não somos doentes. Vocês vão entender? Então eu digo para você o seguinte: você será lembrado por 2 coisas que você fez na vida. Diz para o teu vizinho: você será lembrado por 2 coisas: pelos teus atos de coragem e pelos teus atos de covardia. Nessa terra só fica 2 lembranças nossas depois que nós saímos daqui. Isso que o meu pai e a minha mãe teve coragem de fazer. Isso que o meu pai e a minha mãe sofreu para me ensinar nesse caminho. Ou minha mãe nunca teve coragem de me ensinar eu no caminho correto. Meu pai nunca teve coragem de me ensinar no caminho correto. Por essas 2 lembranças ficam na mente, que permanecem na terra. E em nome de Jesus, os teus filhos, os teus netos, os teus amigos, as pessoas que te amam, elas dirão: aqui está o ato de coragem da pessoa que eu amava, do meu tio, da minha tia, do meu irmão, do meu marido, da minha esposa. Aqui está. Você sabe por quê? Porque eu quero que nós venhamos aqui daqui a... Eu estou com 51 anos, talvez daqui 60 anos eu não terei mais condições de ficar de pé aqui pregando. Eu quero estar sentado do teu lado, de você que tem 51, comemorando não apenas um louvor bonito, mas os estragos que os nossos filhos espirituais estarão fazendo no inferno, rompendo as cadeias do inferno, porque Jesus disse: não se alegram porque os demônios se submetem a vocês, não se alegram porque os enfermos estão sendo curados, se alegram que vocês estão dentro de uma missão, se alegram que vocês não desviaram de uma missão, se alegram que vocês não desviaram de um propósito, se alegram que vocês não desviaram de um chamado, se alegram porque os sinais que andam na vida de vocês é os sinais de quem crê em mim, e não de apenas alguém que ouviu falar do meu nome. Então a Bíblia diz que Jesus se alegrou, exultou, a Bíblia fala esse nome, no Espírito. Quando os discípulos vieram dando relato dos milagres, dos acontecimentos, Jesus se alegrou no Espírito. Por quê? Porque quem não se alegra, vai dizer que você não vai se alegrar agora, quando chegar o mês a virada de dezembro de 2020 para 2021, não tem mais lugar aqui dentro. O chamado de Deus, do teu GDM, na tua vida se concretizando, você gerando filhos espirituais, envolvido em ministério, em dons, os quais Deus colocou sobre a sua vida, e você explodindo de alegria, de poder ver que você tinha algo de tanta excelência para ajudar alguém, e você nem sabia que tinha, nem sabia que Deus ia te usar. Então a Bíblia diz que os discípulos voltaram possuídos de grande alegria. Por quê? Porque eles estavam com medo dos demônios, mas os demônios já estavam debaixo dos pés deles. Jesus já tinha colocado os demônios lá, as enfermidades lá. E eu vou dizer para você o seguinte: a igreja do Senhor Jesus não é para pregar palavras bonitas que
autoestima é para expulsar demônios, curar enfermos, pisar na cabeça do capeta, libertar-nos uma geração, dar-nos um destino para uma geração, para cidades inteiras serem livres pelo poder de Deus, nós gerarmos no coração de pessoas não apenas a salvação, mas gerar cristãos que permanecerão até o fim, porque o Evangelho não é algo passageiro e momentâneo, o Evangelho é algo que dura gerações e gerações, amém? Fica de pé então e vamos orar. Diz assim comigo: Deus, eu quero te pedir perdão por estar no barco do Senhor, por muitas vezes estar no barco, mas fora da missão. Senhor, me ajuda a remover do barco tudo aquilo que me traz tempestades, que me traz tristezas, dor. Senhor, eu quero viver uma vida de grandeza, de vitória, de ação, dentro da missão a qual o Senhor tem me chamado e tem me enviado para cumprir. Gostaria nessa noite que, enquanto nós vamos adorando, querido, você vai falando com Deus. Coloque a sua vida diante dele. É importante que você compreenda que a Bíblia diz que no momento em que Jonas foi lançado ao mar, que foi removido do barco, aquela desobediência fora do propósito de Deus, logo o mar se acalmou. Tem muitas coisas na sua vida que são tempestades que Deus está dizendo: remove tudo aquilo da sua vida que leva você para longe de mim. Eu mesmo, querido, eu mesmo tenho coisas para remover da minha vida. Eu mesmo. Eu digo para você, todos nós temos. Nós somos humanos. Tem coisas que nós estamos apegados que Deus não está. Nós estamos fazendo coisas para pessoas que Deus não faz, para pessoas que não obedecem. Nós fizemos. Nós gastamos dinheiro, tempo, força com aquilo que não é bom. Mas é tempo de nós nos relacionar com a palavra de Deus, de nós recebermos a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que Salomão andou nas promessas do seu pai Davi, e Deus o abençoou. Enquanto ele andou nas promessas, enquanto ele obedeceu a missão, enquanto ele continuou dando continuidade à missão que Deus tinha dado a Davi, Salomão foi poderosamente abençoado. A maldição significa a desobediência. Os problemas, os ventos significam uma vida fora da missão. Mas hoje à noite eu quero motivar você a não apenas aceitar a igreja, a vir à igreja, aos cultos, a não apenas aceitar a ouvir falar de Deus, mas aceitar a missão a qual Deus está te chamando. Aquele me chamou há 20 anos atrás. Muitos aqui já estão envolvidos profundamente na missão, mas Deus quer que todos nós estejamos, todos nós estejamos envolvidos. Uma igreja gloriosa e poderosa, um corpo, é onde todos estão envolvidos na missão. Assim será a adoração nos céus. Lá está
Hoje à noite a palavra de Cristo precisa chegar na vida da pessoa que está ao teu lado. E nós vamos fazer um momento profético. Esse ano nós estamos vivendo um tempo de rompimento, romper as cadeias nas nossas vidas. Esse ano sendo um ano de romper as limitações que